Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando mais esta edição do programa Papo Dinâmico aqui na PUC TV Goiás, toda segunda-feira, 21 horas, mas também você pode nos acompanhar e assistir aos nossos programas no YouTube, lá no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás. E não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram e Twitter. Hoje vamos falar de campanha da fraternidade que foi lançada na quarta-feira passada, na quarta-feira de cinzas, e nós estamos aqui com dois ilustres convidados, dois professores da PUC Goiás, que compõem a comissão da campanha da fraternidade da Universidade da PUC. Estamos aqui com a professora Vanusa. Obrigado, professora Vanusa, pela presença. Muito boa noite. Boa noite, professor Daniel. Eu que agradeço, poder estar aqui discutindo um pouquinho sobre a campanha da fraternidade. Ok, professor Edson Lucas, obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite, professor Daniel. Eu que agradeço a presença aqui nesse programa seu e também boa noite aos telespectadores. A comissão da campanha da fraternidade é constituída por vários professores, tem funcionários também da universidade na comissão? Sim, tem funcionários, mas professores, representantes das 10 escolas, Ah, ok. E para implementar a campanha da fraternidade dentro da PUC Goiás ou também outras instituições de ensino superior? Dentro da própria PUC e também nos seus programas de extensão. Para ter envolver na sociedade, porque a PUC também tem programas de inserção dentro da comunidade, tanto na região leste, na região noroeste, em várias regiões do município de Goiânia. Perfeito. Escuta, qual é o tema da campanha? Nós já falamos aqui, mas por que desse tema? Fraternidade, vida, dom e compromisso. Por quê? Vamos começar com o professor Edson, depois a professora Vanusa. A igreja é sempre sensível com os clamores do povo. Acho que ela está sempre antenada e quer dar uma resposta de fato de que a fé seja concretizada, materializada, que o ser humano sinta a presença de Deus nessas relações entre eu e o próximo. Tanto é que o desafio do lema e do tema é uma provocação que um doutor da lei faz para Cristo. Ele pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, com a sua pedagogia, ele não responde, ele desafia esse interlocutor a trazer a resposta para si mesmo. Mas ele vai sempre instigando Jesus. É até que Jesus conta uma parábola para que ele possa descobrir a essência e a resposta para essa campanha da fraternidade. Por que a campanha da fraternidade é lançada no início da quaresma? Qual a relação da campanha da fraternidade com a quaresma? A quaresma é um período em que nós, cristãos e cristãs, temos para fazer reflexões, é um período de conversão, um pouco para repensar a nossa prática de fé, as nossas relações com o próximo, as nossas relações na família, as nossas relações no trabalho, as nossas relações na comunidade. Aí ela coloca um tema específico, um tema que está nos desafiando a ter uma resposta mais eficiente, mais eficaz, no sentido de que as pessoas sintam-se empoderadas, eu diria valorizadas e ao mesmo tempo haja solidariedade. O tema, o livrinho aqui, que nós podemos mostrar aqui, o livro com o texto base da campanha da fraternidade, ele parte da parábola do bom samaritano, Bom samaritano. Samaria, que era uma região da Palestina que fica ali entre a Galileia e a Judéia, Geralmente na Judéia estavam as autoridades públicas, as pessoas mais importantes, e na Galileia os ricos, E na Samaria era a zona de ninguém, geralmente as pessoas discriminadas, aquelas pessoas... Geralmente o samaritano ele era entendido como um sujeito sem princípios, desqualificado, pelos judeus ou pelos galileus. No entanto, Jesus fala justamente aqui que o samaritano é aquele que justamente ele cuidou de uma pessoa que foi assaltada lá na beira do caminho e tal. Com isso aqui, Jesus Cristo está dizendo o seguinte, quando fala assim, o bom samaritano é aquele que viu, sentiu compaixão e cuidou da pessoa que foi assaltada e machucada. Então, viu, teve que ver,
como é que é? As pessoas não estão enxergando hoje direito, quer dizer, hoje nós estamos muito mais parecidos com o doutor da lei, que passou, né, pelo caminho, o sacerdote também deu a volta e evitou encontrar com a pessoa que estava caída na beira do caminho. Justamente essa pessoa sem muita qualificação, um bom samaritano, o samaritano, que a gente chama de bom samaritano, justamente ele é que viu, teve compaixão e cuidou. A campanha nos chama para isso, né? Em que aspectos hoje nós estamos insensíveis, não estamos percebendo as pessoas que sofrem? Sim, eu acho que o dia a dia, a correria, todos os dias nós passamos por pessoas e às vezes aquela pressa, o trabalho espera, compromisso com a família, menino, estudo, você deixa de ter aquele olhar humano. Então, eu acho que é um chamado assim para nós pararmos e pensar. Ter um pouco mais de amor próprio, ver, olhar e sentir mesmo, sim, o ser humano. Até que ponto essa correria, o nosso dia a dia, vai nos impedir da gente estar acompanhando, né? Como é que a gente poderia nos educar, assim, porque a quaresma, você falou muito bem, é um período de conversão, né? Se hoje nós estamos tão insensíveis assim para ver os problemas, a gente, na verdade, está agindo muito mais como o doutor da lei ou como sacerdote que evita ver, né? O que fazer para a gente poder, durante esse período de conversão, aguçar mais o nosso olhar, melhorar a nossa percepção dos problemas? Sr. Daniel, nós vamos estar percebendo que como é que se desencadeia esse processo da relação de Jesus, respondendo a uma pergunta provocadora de um doutor da lei. A pergunta essencial do doutor da lei: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí ele diz para ele: o que é que diz a lei? Aí ele responde, ele fala assim: respondeste com perfeição. Tanto ele finaliza: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele fala assim: respondeste corretamente. Aí ele ainda para provocar: e quem é meu próximo? Aí ele conta esta parábola. Quem pergunta quem é meu próximo, justamente o doutor da lei. A intenção dele era uma provocação. Colocar Jesus em Aí dificuldade. ele deve um choque impressionante com a própria sabedoria de Jesus. Então as pessoas hoje também, elas nos provocam. Vocês falam muito bonito, não sei o quê, e assim por diante. E agora, quem é o nosso próximo? Pois é, quem é o nosso próximo? Essa é uma pergunta. A professora Vanusa é enfermeira, né? Enfermeira. Trabalha com pessoas, é professora, claro, trabalha com alunos e tal, mas na condição de enfermeira trabalha também com pessoas doentes, pessoas que precisam de assistência, às vezes pessoas muito... são pacientes, né? Que dependem inteiramente do trabalho. Nessa relação profissional do enfermeiro com o doente, há muitas vezes essa falta de percepção, essa falta de olhar, ou é normal os enfermeiros ter esse cuidado, essa percepção, digamos assim, mais sensibilizada em relação ao doente? Olha, professor Daniel, nós temos trabalhado muito isso com os nossos alunos, porque o trabalho está aí, a tecnologia avançando a cada dia e ela tende, às vezes, a afastar um pouco. Então, nós afastar, assim, aquele olhar humanizado, o amor próprio do enfermeiro em si para com o paciente, ou seja, da equipe de saúde em si. Mas... Uma vez eu fui fazer uma consulta com um médico e cheguei lá e fiquei impressionado. Fiquei lá uns 30 minutos com o médico, mas ele me fez algumas perguntas para mim, me fez um exame clínico em mais 5 minutos, porque o resto do tempo ele estava no WhatsApp falando, né? Isso deve acontecer também com os enfermeiros. Isso não deixa de ser uma falta, né, de atenção, uma falta de sensibilidade. Né? Igual, professor, a profissão de enfermagem, ela surge assim, ser mais reconhecida com Florence Nightingale, que exatamente na Guerra da Crimeia, uma dama da sociedade abdicar de tudo que ela tinha, de todo o seu luxo, para cuidar dos feridos na guerra. Então, chama muita atenção para esse tema da campanha da fraternidade também, que o cuidar, o enfermeiro, assim, ele não pode deixar aquela essência humanizada. E nesse ano também nós estamos trabalhando o ano da enfermagem, em Arsenal, que é a enfermagem no mundo, o empoderamento. Mas mostrando assim que o empoderamento não é só é uma autonomia sim, mas voltada para a ética, para os bons costumes, para a humanização, o cuidar em si, não perder a essência do cuidar. Perfeito.
A irmã Dulce é um bom exemplo, porque a irmã Dulce, ela cuidou dos pobres doentes, né? E montou todo um hospital. Acho que a grande diferencial da irmã Dulce não foi só ela ter essa sensibilidade, essa capacidade de ver as pessoas, o necessitado, mas foi de contagiar toda uma estrutura hospitalar, né, a serviço, ao cuidado, né, a essa sensibilização, digamos assim, pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que realmente precisam. Porque o que às vezes acontece é que muitas vezes na necessidade, quando as pessoas realmente necessitam, muita gente não tem a atenção devida, ou se tem por outros motivos e não pelo motivo humanizado, o motivo de realmente curar a pessoa. Isso está acontecendo, tem acontecido. Por exemplo, os hospitais se organizaram não para cuidar do doente, mas para os médicos ganhar dinheiro, para o hospital ganhar dinheiro. Então, acontece, a gente tenta sempre trazer ainda, volto nos alunos, que nós estamos aqui formando, né, profissionais, que eles não percam essa essência, porque hoje, como eu volto, a tecnologia, a acreditação, muitas instituições tendem assim, você tem que cumprir seu papel, você tem que produzir um atendimento qualificado, sim, exige um atendimento, mas que não, que junto com esse atendimento, a humanização esteja ali perto, assim, o olhar humano, porque muitas vezes você entra em uma instituição para fazer um procedimento simples e de repente a sua vida se transforma toda, ou seja, quando você entra, a vida daquele paciente, ela está entregue à equipe da saúde. E o enfermeiro é a pessoa, assim, que está ali 24 horas com o paciente. Então, a atuação dele é fundamental para que o paciente tenha um bom atendimento e uma boa recuperação. A gente vê aqui no livro, professor Edson, que ele trabalha vários conceitos que eu acho, assim, salutar. Aqui na introdução fala assim, o pecado ameaça a vida como um todo. Quer dizer, o que é o pecado? Ele fala que a falta justamente de sensibilidade. As pessoas estão tão desumanizadas que não sentem os problemas que as pessoas têm. E se a gente resolve cuidar de alguém, a gente não cuida pela pessoa, a gente cuida por outro interesse, né? Tem outra frase aqui, vencer a globalização da indiferença. Há uma certa indiferença. A gente tem redes sociais onde as pessoas se preocupam em ter seguidores, em ter discípulos, digamos assim, mas são tudo dados, né? Não são seres humanos que contam ali. Aí tem a questão da combater a autossuficiência, promover o intercâmbio do cuidado, né? Então, como vocês, como comissão, né, encarregada de implementar justamente as ações da campanha da fraternidade na universidade, pretendem justamente reverter essa situação, fazer com que a comunidade universitária também, que ressente, digamos, dessa indiferença, possa se converter, digamos, para o cuidado, para a atenção às pessoas? Na própria CIAP, na nossa Semana de Integração e Planejamento de 2020, esse tema foi abordado, inclusive pelo professor Vomir, e incentivou todo o corpo docente, também os servidores funcionários da PUC, para que se materializasse esse lema da campanha da fraternidade nas nossas relações internas. Na sala de aula, na Secretaria de Atendimento aos Alunos, na sala dos professores, enfim, no sentido de que a gente possa oportunizar um tratamento diferenciado, que tenha mais compaixão, sim, porque hoje a nossa juventude ela está cheia de desafios. Muita ansiedade, muita depressão, muita tristeza, muitos questionamentos e assim por diante. O bom desse lema da campanha da fraternidade e dessa campanha desse ano é de que são ações simples. Por exemplo, eu presenciei uma ação na sexta-feira da semana passada que me contagiou bastante. Eu estava... Vamos fazer o seguinte, no próximo bloco você vai falar desse episódio aí, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta e vamos ouvir o que o professor Edson presenciou que tem a ver com a campanha da fraternidade. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, hoje falando de campanha da fraternidade, que tem como tema Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso, e o lema é Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou dele.
que é uma passagem, se refere à passagem de Lucas, do Evangelho de Lucas. Tem aqui, ó, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 33 e 34. Estamos aqui com o professor Edson Lucas Viana, que é professor da PUC Goiás, do curso de Direito, da Escola de Direito e Relações Internacionais, e é também membro da comissão para a implementação da campanha da fraternidade na PUC Goiás, e também com a professora Vanusa Claudete Anastácio Leite, que é também professora da PUC de enfermagem, coordenadora do curso de enfermagem, e compõe esta comissão que tem a responsabilidade de implementar a campanha da fraternidade na PUC Goiás. O grande lema da campanha, na verdade o lema é muito forte, né, que é viu, sentiu compaixão e cuidou dele. E a oportunidade desse tema está justamente na motivação, né, no diagnóstico, digamos assim, geral que existe de uma certa indiferença que o mundo hoje tem em relação aos graves problemas que nos afetam, né? A campanha mesmo relaciona aqui a juventude, as crianças e adolescentes em extrema pobreza. Mais de 22% da população vive em extrema pobreza. A desigualdade, né, a grande desigualdade da sociedade brasileira, muita gente muito pobre e pouca gente muito rica, né? A questão do aborto, ele trata aqui, questão das crianças órfãs, do desemprego, a questão do estresse, né, e da ansiedade, são problemas que nos afetam. Cita aqui a questão da automutilação, o suicídio. Agora tem essa brincadeira das pessoas pularem e o outro chutar o pé e a pessoa bater a cabeça, uma brincadeira totalmente sem graça, né, com um total desrespeito à vida, porque pode matar as pessoas, além de deixá-las com graves problemas físicos. Acidentes de trânsito, a agressão às terras indígenas, aos povos indígenas, cultura indígena, o feminicídio, né, que é o assassinato de mulheres só pelo fato de elas serem mulheres. Os conflitos no campo, conflitos por água, que agora surgiu também, né, e tantos outros problemas. A banalização da vida, as pessoas matam por nada, né? A gente vê aí noticiários, notícias que nos assustam de pessoas que assassinam as outras por nada, por mixaria, por coisa à toa, por qualquer motivo, né? E tantos outros, o individualismo, envelhecimento, a população envelhecendo cada vez mais, questão da juventude e assim por diante. Então, todos esses problemas existem e não são de hoje. Eles têm se agravado cada vez mais nos dias de hoje e têm se agravado com a crescente ignorância, né? com um crescente desprezo, digamos, com uma crescente indiferença da população em relação a esses problemas, né? E aí a campanha da fraternidade vem justamente falar, os problemas existem e existem como desafios para nós, né? E nós temos que ter a capacidade de ver esses problemas, de diagnosticar, mas não só ver, diagnosticar, colocar em estatística, mas também sentir compaixão, né? Nos converter, chama a gente aqui, nos convoca para converter, para que a gente possa ter sensibilidade para ver isso de um olhar mais compassivo, um olhar que nos convoca para a ação, né? E vocês como membros, né, de uma comissão que visa justamente a implementação dessas ações de conversão, porque há todo um trabalho de conversão também, né? Que ações vocês pretendem realizar na universidade e fora da universidade, dos seus programas de extensão, para que a gente consiga fazer com que as pessoas se convertam esse olhar para um olhar compassivo? Eu posso retomar a história? Pode. O que eu presenciei? O que aquele cidadão fez com ação, certamente ele contagiou a todos. Ele estava almoçando, aí descia uma pessoa na rua, maltrapilha, e pediu para ele, senhor, eu estou com fome, você pode me dar uma ajuda? Aí todos ficaram olhando, ele disse, entra, senta à mesa, sirva-se. Esse homem chorava copiosamente. Ele serviu, falou assim, você quer tomar alguma coisa? Aí ele, muito sem graça,
pediu ainda uma bebida, ele mandou que servisse, aí de repente a ação dele foi tão brilhante que o próprio proprietário do estabelecimento disse: você não vai precisar de pagar não. Então ele foi o mediador. Então ele viu, teve compaixão, sentiu compaixão e cuidou dele. Certamente ele oportunizou... Isso é um fato real que aconteceu semana passada. É um fato real, não é algo, não estou inventando. Pois é, mas como não. fazer para não ser um caso isolado? Certamente aqueles que presenciaram aquela ação vai replicá-la, ou de uma outra maneira. O que nós necessitamos é de ter essa compaixão, é de ver. As pessoas estão com medo, não estão vendo. Quando as pessoas veem uma pessoa diferenciada, elas correm delas de medo. A pressão é tanta, as pessoas estão tão intimidadas, amedrontadas, que elas estão com medo do ser humano. Então, isso nós temos que estar desenvolvendo. Claro que nós não podemos ser ingênuos, não se trata de uma ingenuidade. Nós temos que ter muita cautela, temos que ter muita prudência, mas nós não podemos deixar a indiferença nos distanciar do nosso próximo. Porque se nós formos desarmados ao nosso próximo, quando eu falo desarmado, é sem preconceitos, certamente a resposta dele não vai ser uma resposta agressiva. A não ser que ele esteja exaltado, ele esteja embriagado, ele esteja drogado, ele esteja na sua plena consciência. Aí tem que ter cautela. Eu sempre digo, nós estamos há 32 anos, um programa de extensão da PUC Goiás, na região noroeste do município de Goiânia. O que eu aprendi relacionando com todos os tipos de pessoas, homicidas, latrocidas, traficantes, receptadores, assaltantes, todo esse tipo de pessoas. Eu só posso fazer uma mediação se eu tiver lastro dentro daquela comunidade. Aí, então, eu vejo, eles me respeitam assim como eu respeito. Eu não estou ali legitimando a sua conduta ilícita. Não se trata de estar legitimando uma conduta ilícita, mas é de ver de forma diferenciada. Então, aí essa pessoa aproxima, ela respeita o seu espaço, ela respeita a sua vida. Então, isso faz com que as relações sejam diferentes. Como fazer para a gente ser um bom samaritano nesse mundo agitado de hoje? Sim, realmente é muito complexo essa história do professor Edson, também já vivenciei algumas, já presenciei, mas eu acho que no fundo todos nós temos muito amor próprio e queremos ajudar. Mas como ele traz a violência, às vezes você tem medo de aproximar. Será que eu estou fazendo correto? Com o que eu vou me deparar? Acho que o medo ainda permanece e evita com que as pessoas aproximem, cuidem mais. E também esse cuidar do próximo, como coloca aqui a campanha da fraternidade, o próximo está dentro da nossa casa, no trabalho, na rua, e muitas vezes a gente deixa de visualizar essa necessidade dentro da nossa própria casa. Então, acho que é um olhar, assim, de cuidar, de estar atento. Daqui a pouco a gente volta, nós vamos destacar a figura da irmã Dulce. Daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, destacando hoje a campanha da Fraternidade, Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso. Então, estamos tratando deste assunto aqui com o professor Edson Lucas Viana e com a professora Vanusa Uzier Leite. Ambos são professores da PUC Goiás e compõem a comissão de implementação da campanha da Fraternidade na universidade. Então, o professor Edson, no bloco anterior, citou aí um exemplo antológico aí de uma pessoa que estava no restaurante e depois encontrou um mendigo e resolveu então chamar o mendigo e sentar e oferecer comida para ele, e isso sensibilizou. Aliás, eu senti até uma certa emoção no olhar do professor Edson ao contar a história, vi que a história marcou muito. Mas assim, quando a gente vai para casa ou vem de casa para o trabalho, a gente passa pelos cruzamentos e vê muita gente pedindo ajuda e tal, ou mesmo na rua, a gente vê pessoas pedindo ajuda. Muitos, eu imagino que sejam picaretas, mas tem gente que realmente necessita. Mas fica difícil você, toda hora que vê uma pessoa assim, parar e dar uma de bom samaritano, pegar a pessoa e dar assistência. Como fazer para que a gente possa ser um bom samaritano sem, digamos, comprometer esses compromissos sociais que a gente tem? Pelos exemplos que a própria igreja nos oferece e o próprio texto base da campanha da Fraternidade oferece, essas pessoas são desprendidas de tudo. O tempo dela é o próximo.
é o presente. Sim, mas a irmã Dulce, nós falamos no bloco anterior que tínhamos que destacar a pessoa da irmã Dulce, nós já falamos dela que montou, né, uma estrutura lá em Salvador, um hospital para poder atender as pessoas doentes, né? E deve ter outras ações sociais lá, de atender as pessoas carentes também. Realmente é uma santa, né? Nossa santa, Santa Irmã Dulce. No entanto, para ela fazer isso, ela mobilizou o mundo inteiro, né? Muita gente que não ganhou a visibilidade que ela ganhou, mas certamente foi muito importante no trabalho dela. Pessoas que muitas vezes, certamente, não tinham tempo de parar num cruzamento e cuidar de uma pessoa doente, mas investiu, digamos assim, na iniciativa da Irmã Dulce. Eu imagino que muita gente, muitos benfeitores, né, donatários, devem ter dado dinheiro, recursos e ajudado a Irmã Dulce a fazer isso, porque um hospital daquele tamanho não dependia só de verbas de políticas públicas, dependeu também da caridade alheia, né? Então, essas pessoas também concorreram para isso. Então, é possível a pessoa fazer a caridade sem necessariamente executar tipicamente o exemplo lá do bom samaritano, não? A partir da própria Irmã Dulce, o trabalho dela começou pequenininho. Foi um trabalho formiguinha. Sim, mas não é possível todo mundo ser Irmã Dulce. Porque... é claro. Agora, geralmente nós temos alguns referenciais. E esses referenciais que nos tocam e nos desafiam a mudanças e a conversões. Que é esse princípio da própria Quaresma, ligado com a campanha da fraternidade, com esse tema relevante. Viu, teve compaixão, sentiu, teve compaixão e cuidou dele. Então ele vê, sente e cuida. Então o desafio nosso é começar a sair de nós mesmos. Então, acho que quando a gente ver o outro e deixarmos um pouco, não nos despojarmos, eu não diria assim, eu não tenho ainda essa dimensão para dizer assim, olha, eu vou ser sempre solidário, eu ainda tenho que evoluir muito, eu não sou tão evoluído para ser uma Santa Dulce, ou São Francisco de Assis, ou todos esses santos que foram praticamente despreendidos e deram a sua vida por uma causa, São Francisco pela defesa da natureza, da água, dos animais e assim sucessivamente. Então eu acho que o importante, o desafio da campanha é de que nós comecemos a nos olhar de forma diferenciada. Acho que o grande desafio hoje é de olhar para o outro, aceitar o outro como o outro é, sem questionar esses questionamentos discriminatórios, esses questionamentos que mais ofendem a autoestima do outro. Isso é algo que nos desafia muito premente na nossa conjuntura. Sim, irmã Dulce. Professora Vanusa, então, eu estou te chamando aqui de santa. Que da Irmã Dulce, com certeza, eu acho que tem como muito ser sim, o bom samaritano ajudando sim, como não tem como parar todo dia, ajudar a fazer, mas igual hoje o país, nós estamos vivendo um momento muito difícil, muita chuva, muita gente desabrigado, então eu acho que quem quiser ver, sentir compaixão, tem como ajudar em vários setores que estão precisando aqui em Goiânia, Goiás, não precisamos ir longe não, então eu acho que esse chamado da campanha da fraternidade, ele vem para refletirmos mesmo e pensar como eu posso ajudar. Ou seja, nós estamos num momento que estamos precisando de pessoas em vários setores, pessoas desabrigadas, muita chuva, muitos moradores de rua, que, claro, nós temos programas sociais, sim, do governo, tudo, mas muitas pessoas, eu acho que podem sensibilizar com esse tema da campanha da fraternidade e podem sim ajudar. Eu acho que a comissão, ela vai apoiar nesse ponto. O que nós podemos fazer aqui na academia, na comunidade, com oficinas e com gestos concretos. Então, eu acho que um pouco isso que nós, né, comissão da campanha, vamos estar trabalhando esses dias aí, esse ano todo, não só no período quaresmal. Você citava São Francisco de Assis, né? São Francisco, que realmente foi um santo que teve uma sensibilidade enorme pelas pessoas necessitadas, pelos doentes, né? Pelos leprosos e tal. Mas ele mesmo reconhecia a importância de algumas pessoas que não seguiam, seguia à distância, digamos assim, não era frade. Eram pessoas que aderiram à ordem dele, pessoas que inclusive ele
considerava como se fosse da ordem, mas tinha a senhora lá, esqueci o nome dela agora, lá em Assis, que era uma benfeitora da ordem, ajudava, dava dinheiro para a ordem poder realizar suas atividades. E ele reconhecia isso, tanto é que ele a considerava uma frade, né? Uma irmã da ordem, né? E então me parece que eu queria saber de vocês se o meu entendimento está correto, mas a mensagem do bom samaritano não é necessariamente da pessoa ter uma ação heróica extraordinária, mas ele pode, quer dizer, não precisa ser necessariamente aquele que parou, cuidou das feridas, carregou a pessoa e levou na pensão e chegou lá, deu dinheiro, mas ele pode ser alguém que de algum modo se sensibiliza com aquele gesto do colega, né? E ajuda esse próprio colega a fazer sua ação também. É interessante que acho que é um grande desafio para nós, essas pessoas que fazem o bem ficam no anonimato. Exatamente, é isso que eu estou chamando a atenção. Tem um monte de santo que não aparece, né? Não é que ela não quer projeção pessoal. Porque quando eu faço alguma coisa para ter projeção pessoal, eu não estou pensando no próximo, eu estou pensando em mim mesmo. Perfeito. Eu tenho um foco diferenciado e essas ações não ficam. Exato. Tanto é que esta do bom samaritano, você vê, ele fez o bem para o outro e fez o bem para si mesmo. Ele empoderou o outro estava caído, ele tinha sido assaltado. Então ele cuidou do outro e o outro continuou caminhando. Certamente ele vai replicar. Quando você faz alguma coisa para se autopromover, na verdade, você corrompe o outro e acaba se corrompendo a si mesmo. E aí acaba corrompendo toda a coletividade. De certo modo, assim, em todo lugar que tem, às vezes, uma grande obra, tem sempre uma pessoa que destaca, que lidera, mas tem um monte de outros anônimos ali que, de certo modo, participam daquele gesto, né? Ou daquela ação. Eu imagino que lá no hospital da Irmã Dulce, ela é a santa, mas deve ter um monte de outros santos que colaboraram com ela nessa grande obra. Por isso que a obra se tornou grande. E ela tem um mérito, evidentemente, de inspirar as pessoas, eu imagino. Assim. Quando você disse que tipo de ações nós podemos estarmos realizando dentro da própria instituição. Aí você citou o exemplo do atendimento num hospital. O primeiro atendimento, quando você chega no hospital, é a recepção. Se você for mal recebido na recepção, a sua pressão até já sobe. Então, aí você tem que... Quer dizer, em geral sobe porque a gente normalmente aí você vai atendido. qualificar quadros desde a recepção, na sua acolhida. Aí você tem uma equipe de triagem que vai te colocar uma pulseira de cores verde, amarela ou vermelha, vai ser o tempo de espera para o seu atendimento, ela faz essa triagem. E tem muitas pessoas que mentem para poder, inclusive, adulterar essa triagem e, quem sabe, até ter prioridade em detrimento de outros que estão mais necessitados na lista de espera. Então, é algo que, eu diria, é uma coisa para a gente estar pensando o nosso modo de ser, o nosso modo de relacionar-se com o outro e assim sucessivamente, professor Daniel. Pois é, essa é a grande pergunta que eu faço. Continuo fazendo essa pergunta. Quem é o nosso próximo hoje? Claro que eu vou encontrar um faminto na rua e certamente ele é um próximo meu. Mas a sociedade, porque nós temos, digamos assim, a conversão no nível pessoal, individual, eu tenho que me converter, na verdade eu tenho que prestar conta para Deus da minha vida e tal, mas tem a conversão familiar, a conversão da comunidade, a conversão da sociedade. Acho que o grande foco da campanha da fraternidade é também o indivíduo, mas o grande foco é chegar no nível macro, né? Fazer com que a própria sociedade, que hoje está totalmente insensível, as pessoas estão se ignorando, né? Então, chegar a esse grande macro social, assim, a sociedade como um todo, e converter a sociedade para que ela seja uma sociedade do cuidado. Será que não começa na nossa própria casa? Isso. Como é que eu estou vendo meus filhos? Como é que eu estou vendo a minha esposa? Como é que eu vejo meus pais, a minha família? Às vezes não estou vendo. E ele é o próximo que está ali e eu não vejo. Não estou cuidando e nem tendo compaixão. Talvez nós temos esses olhares. Aí você pode, hoje, nós estamos com uma dificuldade enorme. Antigamente, algum tempo atrás, a gente conhecia a vizinhança. Hoje ninguém conhece, nem no apartamento. É verdade. As pessoas elas se ignoram.
Isolam lá. Isso, e às vezes até gritam, choram e não se sente sensibilidade. Uma dificuldade para ir na rua, se encontrar na rua, se encontrar na praça, se encontrar ali. Realmente isso existe. Eu acho que a gente não precisa ir tão longe. Que quando Jesus conta esta parábola, o próximo é aquele mais necessitado, que estava ali próximo. Então, ele viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Ele não foi indiferente. E olha que dos três, que era um levita, um sacerdote e um samaritano. Como você disse bem no início do programa, o samaritano era o marginalizado, o excluído, o João Ninguém, desculpando a expressão. Claro que exegeticamente a conceituação seria diferenciada, mas entre nós seria um João Ninguém. Aquele, eu não acredito, foi ele que fez. Exatamente, de quem não se esperava que saiu e que a ação, aconteceu. né? Quando o professor Edson coloca também de morarmos igual um apartamento, milhares de pessoas moram ali, mal às vezes se conhecem. E muitas vezes a gente não conhece quem está cuidando ali da nossa casa. O porteiro, o zelador, quem é você, de onde vem. Então, às vezes, a gente, para fazer o bem para o próximo, a gente não precisa ir longe. Eu acho que esse tema, ele vem para chamar atenção, assim, a reflexão da sociedade, né? Perfeito. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos e vamos ver quais são os problemas de hoje, né? Os sintomas da vida moderna, né, que indicam indiferença, né, como sentimento predominante nas nossas relações com o próximo. Daqui a pouco. De volta com o Papo Dinâmico, hoje falando sobre campanha da fraternidade, dom e compromisso, com o lema Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Nós estamos aqui com o professor Edson Lucas e com a professora Vanusa Uzier. Os dois são professores da PUC Goiás. A professora Vanusa é coordenadora do curso de enfermagem e o professor Edson é professor do curso de Direito. E eles compõem a comissão de implementação da campanha da fraternidade na PUC Goiás. Então, hoje a vida moderna, quais são os sintomas de que, digamos assim, a gente está sofrendo a doença da indiferença? Que sintoma a gente tem? Por exemplo, as pessoas estão suicidando. Isso é um sintoma? Eu acredito que sim. Eu acho que as pessoas precisam buscar também um pouco de Deus. Deus, eu acho que a gente tem que ter algo para se apegar. Então, muitas vezes, nós temos discutido muito aqui, até na academia mesmo, aqui na universidade, na área da saúde, com os nossos alunos. Eles vêm muito cedo para a universidade, muito jovens. E aí, às vezes, eles sentem, estou entrando na universidade, vou morar sozinho. Então, aí vem aquele vazio. Então, e eles não se perdem, então começam com festa, tudo. Então eu assim, acho que a vida moderna, a solidão, né, talvez é um sintoma. A solidão, né? A pessoa se sentir sozinho, muitos idosos, né? Que a gente vê aí, muitas vezes a pessoa, quando chega passa a vida cuidando da família e no momento em que ele depende do cuidado da família, a família abandona e deixa a pessoa... É um sintoma também, né, professor Ed? Daniel, você trabalha mais com criança e adolescente, né? A sua pergunta, ela é essencial, a resposta é complexa. Porque entra muito na individualidade do outro. E o outro é uma caixa de mistério. Diz que a pior prisão do mundo é a prisão interior. Então, se nós não nos conseguirmos nos libertar da nossa prisão interior, as coisas ficam mais difíceis. E todas as questões conjunturais, elas nos tendem a nos levarmos muito para voltarmos para nós mesmos, aí de repente fica um vazio enorme. Eu li um livro na minha juventude que me ajudou muito no meu primeiro ano de teologia, foi uma crise enorme. Era jovem, estava com 22 anos. Essa autora dizia o seguinte: eu prefiro um jovem com ideal perdido do que um jovem sem ideal. A partir do momento que a vida não tem mais sentido para nós, os desafios só aumentam. Então, quando eu tenho ainda um pouco de luz no fundo do túnel, faz com que eu possa me reavaliar, me estimular para alcançar esses objetivos. Como a pessoa pode, assim, usufruir
da programação da campanha da fraternidade, de tal modo que ele possa não só ter que fazer uma conversão pessoal, intimista, mas uma conversão com ações concretas, porque ele pode fazer isso individualmente, mas ele pode fazer isso também engajando em algum movimento, em alguma, frente de ação, não? Nós, no curso de Direito, inclusive está dentro do nosso plano de ensino, nosso cronograma de atividades, nós temos uma jornada interdisciplinares. Teremos 3 encontros nesse semestre para abordar esse tema e lema da campanha da fraternidade. Isso faz com que os alunos também se envolvam e comecem tanto é que essa palavra brilhante que para outros lá no contexto da academia não vai ser conversão, mas até para fazer uma reflexão da sua ação, da sua vida, das suas relações, e ao mesmo tempo está desafiando os próprios professores a terem mais sensibilidade e compaixão na relação com os alunos. Essa sensibilidade e essa compaixão não é estimulá-los a não se comprometerem, serem disciplinados, assíduos, pontuais nos compromissos acadêmicos. Não se trata disso. Mas é ao mesmo tempo de que ele tenha prazer de fazer aquelas coisas. A professora Vanusa pertence à Escola Ciências Sociais da Saúde, Ciências Sociais de Saúde, que é uma escola que justamente cuida das pessoas. Cuida das pessoas e realmente ali todas as nossas atividades assim, estão voltadas também para o tema da campanha da fraternidade, a aula inaugural, os eventos com as ligas acadêmicas. É uma escola que tem muita liga acadêmica atuantes. Então, assim, nós estamos trabalhando para que realmente, como o professor Edson falou, para trazer um pouco de reflexão para os professores, alunos, e que com o tempo, assim... O profissional, quer dizer, a campanha de fraternidade, então, não é só este ano, 2020. Esse tema da sensibilidade, da compaixão, do cuidado, é um tema para a formação do profissional. Acho que é para a formação, é para a vida, ele é permanente. Então, eu acho que ele veio oportunizar nós aprofundarmos um pouco mais e chamar todos assim para uma reflexão mesmo. Então teremos muitas atividades, elas serão divulgadas, né, através da mídia da PUC e dará oportunidade. A programação da comissão, então, estende até para depois da campanha da fraternidade, depois da quaresma. É todo ano de 2020, primeiro semestre e segundo semestre. Segundo semestre também depois. A quaresma termina, mas a comissão e a campanha continuam. A portaria é até o final do ano. É o final do ano. Então, as ações continuam, muitas ações concretas, nós teremos muito envolvimento da comunidade na PUC. É uma comissão, né, para implementar a campanha da fraternidade na PUC Goiás, uma comissão nomeada pelo reitor, professor Volmir Amado, que já esteve aqui conosco nos anos anteriores, nas outras campanhas da fraternidade. Agora ele está bastante atarefado com outras atividades, embora tenha todo um trabalho, uma preparação sobre a campanha da fraternidade. Aliás, o primeiro contato que eu tive sobre a campanha da fraternidade foi de uma apresentação que ele fez com base na campanha, né, que ele já apresentou para toda a universidade, para os gestores, em várias atividades, né, do início do semestre, ele já apresentou. Então, ele também tem esse cuidado. A própria universidade já realiza, tem a Jornada da Cidadania, que vai acontecer em abril, né, que é uma atividade onde a universidade realiza, digamos assim, essas ações do Bom Samaritano, né? Eu imagino que a comissão está convocada para essas atividades da jornada, não é isso? Estamos, sim. Acho que a jornada é um momento assim que a Jornada de Cidadania é um momento onde a PUC ela oferece inúmeros atendimentos. Principalmente da área de saúde, área né? da saúde, área jurídica também. Acho que toda beleza também. Beleza, criança. Eu acho que é um momento que a sociedade goiana, a comunidade, eles esperam, porque ela já consolidou. Então, com muitos trabalhos, com parceiros, né? Então, eu acho que é um momento que nós vamos poder estar trabalhando muito. E, professor, não esquecendo também que no nosso livreto, nós temos o poema de Cora Coralina aqui, né? Cora Coralina, que, de certo modo, né, vivenciou esse lema aqui. Viu, sentiu compaixão e cuidou, né? E cuidou. Sr. Daniel, eu acho que podia ficar no imaginário do telespectador. Esse lema é um versículo do Evangelho de Lucas, do capítulo 10, versículo 33, o 33 até do 30 ao 34. Tem até o poema aqui da Cora, na página... Você podia declamar aí para nós, para a gente encerrar. Peraí, deixa eu achar. Aqui fala de São Camilo.
Bom, de qualquer modo não vai dar para ler não, porque ele é grande. Eu só queria citar aqui, cita a Zilda Arnos, a Zilda Arnos, que era irmã lá do cardeal Arnos, São Paulo, e que cuidou da pastoral da criança, e cita a Cora Coralina. Agora a gente não acha aqui o poema de Cora Coralina. Então não vai dar para falar, mas eu quero agradecer vocês, porque o nosso tempo acabou. Agradecer vocês aqui pela presença no nosso Papo Dinâmico, falando da campanha da fraternidade. Professor Edson, obrigado, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, professor Vanoso, Daniel. obrigado. Muito obrigada pelo convite. E para você que nos acompanhou, um grande abraço, espero que tenha gostado do programa e até a próxima.